Olá, esse é o nosso podcast falando direito de privacidade. Eu sou a doutora Leila Brasileira, eu sou especialista em direito internacional e também em privacidade de dados e segurança de informação. Mas hoje eu gostaria de falar com vocês sobre um tema que é muito atual e que está sendo muito, vamos dizer, debatido. No Brasil ainda não existe essa lei, mas provavelmente essa lei já está aí a caminho. Mas aqui na Europa nós já estamos com essa lei já bem avançada, que é a lei de inteligência artificial. E eu vou falar com vocês de alguns pontos importantes que essa lei aborda. O primeiro deles é a proibição de sistemas de AI de alto risco. Quais são os sistemas de proibição de alto risco? O que isto significa? São aqueles sistemas que são usados, por exemplo, em vigilância de massa. Muitas cidades chamadas Smart Cities possuem esses sistemas, que são aqueles sistemas de câmera que vigiam as pessoas e também até manipulam, né, o comportamento do ser humano. Então, essa manipulação ela pode ser feita de várias formas. Então, por exemplo, pode haver uma personalização de conteúdo, os algoritmos, a inteligência artificial ela trabalha com algoritmos e eles podem analisar os padrões de comportamento e também até mesmo as preferências individuais e personalizar esse conteúdo, certo? Isso pode influenciar as opiniões, as decisões. Essas informações, elas estão, vamos dizer, elas vão ser usadas para reforçar certas crenças ou ideias. Então, outro meio, por exemplo, é a publicidade, uma publicidade que é uma publicidade direcionada. Então, muitas vezes, a inteligência artificial ela é usada em plataformas de mídia social, por exemplo, para direcionar anúncios que vão, anúncios específicos, naturalmente, que vão ali estar manipulando os usuários. E esse comportamento dos usuários, ele é observado. Então, isso também não vai ser possível. E também comportamentos, por exemplo, que vão envolver engajamento, né? Algoritmos que são projetados para aumentar o número de engajamento do usuário em plataformas online. Então, esses tipos de manipulações que são feitas no usuário não vai ser mais possível, pelo menos aqui na Europa. Então, a manipulação, ela pode ser também uma manipulação emocional. Alguns sistemas de inteligência artificial são capazes de, vamos dizer, de fazer uma análise e também de responder, não só analisar, mas também responder às emoções humanas, certo? E aí ele vai fazer uma adaptação desse comportamento para manipular as emoções das pessoas. Isso é feito muitas vezes através de técnicas como, por exemplo, reconhecimento facial, mesmo análise de voz. E nessa análise é detectado, é feita uma análise mesmo do estado emocional do usuário, do estado emocional da pessoa, e é uma espécie também de manipulação. Então, nós já vimos aqui no ponto 1 que a proibição de sistemas de AI usados, esses sistemas que são usados em massa para manipular, essa lei está abordando aí esse tema e é importante sabermos do que ela trata, porque o Brasil, a exemplo da lei GPDR, o Brasil adotou, ele
fez assim, uma adaptação muito similar à lei da Europa. A LGPD, ela é uma representação, uma lei boa, ela é uma representação muito parecida com a lei da Europa, não tem poucas mudanças. E essa lei, eu creio que o Brasil vai seguir, não tudo, mas com certeza vai seguir também aí algumas vertentes dessa lei. O segundo ponto essa lei ela vai trazendo regras rigorosas para o sistema de inteligência artificial. Sistemas que, por exemplo, vão prejudicar os direitos fundamentais, como a discriminação ou mesmo a invasão de privacidade. Então, ela vai tratando também de um tema de relevância fenomenal, importantíssimo, que é os direitos humanos. Então, a inteligência artificial, ela precisa respeitar a dignidade da pessoa humana. Ela precisa respeitar os direitos humanos. E essa lei, ela sai na frente, né? O Parlamento Europeu aprovou essa lei, trazendo foco importantíssimo sobre o respeito a princípios fundamentais da pessoa humana. Então, o terceiro ponto que nós gostaríamos de abordar nesse tema de hoje são as exigências de transparência. E isso vai incluir a obrigação de fornecer informações sobre o funcionamento, a obrigação de informar sobre as finalidades dos sistemas de AI, por aí vai. Então, esses pontos são pontos importantíssimos porque, inclusive, a transparência, ela é também um princípio da lei de inteligência artificial. E ela vai estabelecer esses requisitos nos sistemas de inteligência artificial para que eles sejam transparentes nas suas operações e também nas suas decisões. Então vamos ver. No quarto ponto, eu gostaria de aqui ressaltar que é um ponto também bem importante, que ela vai estabelecer requisitos de segurança para o sistema de AI, segurança da informação. Então, essa lei, ela vai trazendo também um enfoque importante na área de segurança da informação. Setores que são considerados setores críticos, como, por exemplo, setores da saúde, transporte, ela vai aí trazendo regras específicas sobre esses setores críticos. E mecanismo de supervisão e também de aplicação para garantir conformidade e responsabilidade. Então, essa lei, ela não pode fugir aos princípios que já, inclusive, foram também estabelecidos na GPDR, General Data Protection Regulation. Ela não vai fugir desses princípios. E nós vamos observar no bojo da lei, né, na lei própria, que ela vai trazer também alguns princípios ligados à responsabilidade legal e ética. Então, são muitos princípios que essa lei está focando. E aqui eu gostaria de frisar assim, muito superficialmente alguns deles. O primeiro princípio nós já citamos, que é o princípio da transparência. Esses sistemas de AI, ele tem que estar transparente, ele tem que dizer, informar o usuário para que os seus dados estão sendo usados. E ele traz também o princípio da não discriminação, que envolve um outro princípio, que é o princípio da equidade. Então, a legislação, ela vai exigir que esses sistemas de inteligência artificial, eles sejam desenvolvidos e também utilizados de forma a evitar vieses, que são preconceitos. E, lógico, vieses prejudiciais. Então, ela vai toda se mover no sentido de promover a equidade na sua aplicação. Também eu queria citar o princípio da privacidade, que eu já até mencionei, e segurança dos dados. Então, aí ela estabelece
diretrizes para a proteção de privacidade e segurança dos dados. Ela vai assegurar, através da lei, pelo menos estabelecer, né, que as informações pessoais elas sejam tratadas com cuidado, com zelo e que sejam protegidas, de forma que não haja um uso indevido ou abusivo e mesmo vazamento de dados. Então, essa lei ela vai envolver a privacidade e segurança dos dados. Também com relação à responsabilidade, à prestação de contas, a lei ela vai impor, na verdade, responsabilidade aos desenvolvedores e aos usuários de inteligência artificial. Então, não é somente quem desenvolve o sistema, mas também quem usa. Então, ela vai exigir que eles sejam, na verdade, responsáveis pelas consequências de suas ações. E, provavelmente, também a prestação de contas vai envolver isso aí. Também na prestação de contas do uso desses sistemas de inteligência artificial. Então, a lei vai trazer padrões éticos e padrões sociais. A Act, ela desenvolve uma utilização de uma inteligência artificial que estão adequados com padrões éticos sociais. O que significa isso? Ela vai levar em consideração o impacto das tecnologias na inteligência artificial na sociedade, certo? Buscando, dessa forma, ela vai buscar a maximização dos benefícios e a minimização dos danos em potencial. Então é muito importante nós percebermos que essa lei ela veio trazer muitos benefícios. É isso que eu queria trazer para vocês hoje, então fique ligado no nosso Momento Digital, nesse podcast Avanço Digital Jurídico. Você não vai se arrepender de ficar aqui conosco, nos acompanhando. Toda semana nós estaremos trazendo para você um novo tema. E até o nosso próximo podcast. Até lá!